Olá pessoal, meu nome é Jennifer e atualmente eu tenho 15 anos. Nesse vídeo eu vim contar um pouquinho sobre a minha trajetória até conseguir ser aprovada na ETEC. E esse vídeo ele tem como maior objetivo acalmar as pessoas que, assim como eu passei, podem estar passando por algum momento de muita ansiedade sobre o vestibulinho da ETEC. E eu vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória agora. Eu passei em 3 ETECs, na ETEC Albert Einstein, na ETEC Professor Horácio e na ETEC Doutora Maria Augusta Saraiva. E na minha casa, minha mãe ela sempre me incentivou a prestar o vestibulinho da ETEC, porque eu tenho primas e conhecidos que estudam ou já estudaram em alguma instituição do Centro Paula Souza. Então eu sempre fui influenciada positivamente por essas pessoas. E apesar disso, eu decidi mesmo que queria fazer ETEC quando eu tinha 13 anos, eu estava no 8º ano do ensino fundamental. Eu sempre estudei em escola pública e eu estudava em uma escola que não tinha nem as matérias básicas. No meu 8º ano, eu fiquei sem aula de português e matemática, porque a minha professora acabou ficando doente e não tinha professor substituto. Então, eu estava com uma defasagem muito grande. Algumas pessoas me indicavam o canal da Lilian no YouTube, então eu fui pesquisar e foi lá que eu vi várias dicas que ela dá sobre o vestibulinho da ETEC. E eu conheci lá a checklist 2019 da Lilian. Eu baixei a checklist e comecei a estudar por ela. E foi muito bom, porque lá tem os assuntos que mais caem no vestibulinho da ETEC e me ajudou bastante. Mas eu não tinha consistência nos meus estudos e nem técnica de estudos. Sem contar que as aulas no YouTube que eu encontrava eram aulas muito complexas que não tinham nada a ver com o que a ETEC pedia, que era aquele contexto mais social, e eu não encontrava videoaula assim. Então eu tinha muita dificuldade de entender o que os professores falavam. Então acabou que eu me desmotivei bastante e acabei parando de estudar naquele ano. No ano seguinte, no meu 9º ano, eu já tinha adquirido muita frustração e arrependimento por não ter continuado a estudar desde quando eu estava no 8º ano. Então eu queria que 2020 fosse um ano diferente para os meus estudos. Então eu voltei a acompanhar a Lilian nas redes sociais e foi lá que eu ouvi ela falando de uma tal de maratona. Eu me inscrevi na maratona e foi quando eu descobri a ETEC Power. Quando eu descobri a ETEC Power, eu fiquei extremamente feliz, porque eu, como eu já tinha falado, eu tinha ficado com uma defasagem muito grande em português e matemática. E a prova da ETEC ainda cobra física, química e biologia, assuntos que eu não tinha nenhum contato, eu não sabia nem o que eu significava. Então eu estava desesperada. E eu fui falar com a minha mãe. Convenci a minha mãe de assinar a plataforma, não foi uma tarefa muito simples, porque quando eu realmente vi que estava precisando mesmo, quando eu vi que eu precisava da plataforma, minha mãe estava desempregada. E o único dinheiro extra que ela tinha, ela investiu em mim na plataforma. E eu sou extremamente grata pela minha mãe por ter feito esse investimento em mim, que fez toda a diferença. Com a plataforma eu aprendi a realmente estudar. A Lilian ela fez durante a pandemia Power Class, que foram aulas ao vivo com ela, que ela dava diversas dicas e técnicas pra gente. E no final dessas aulas, ela tirava nossas dúvidas ao vivo e foi muito legal, porque a gente tinha aquele contato direto com ela. Ela ensinou a gente a conciliar os estudos da escola com os estudos da ETEC Power na pandemia, com aquela questão de estar todo mundo em casa, de barulho, e foi ótimo porque me ajudou muito. E agora eu vou falar as principais coisas que mudaram em relação do meu 8º ano, que foi o ano que eu estava estudando sozinha, do meu 9º ano, que foi o ano que eu estava estudando com a plataforma. E a principal diferença foi que com a plataforma eu aprendi técnicas de estudos, como a técnica RGE, que foi uma técnica que me ajudou a não esquecer o que eu estudei. Eu também aprendi a colocar em prática a minha teoria, então no final das aulas tinha uma resolução comentada, que era uma resolução mesmo que a Lilian fazia de alguma questão da ETEC. Então era muito legal porque a gente conseguia colocar mesmo na prática o que a gente tinha acabado de ver. Então a gente conseguia ver como que aquela aula que a gente aprendeu caía na prova da ETEC. E foi muito bom. Eu também aprendi a me organizar. Aprendi a montar um cronograma de estudos que realmente funcionasse para minha realidade. Isso foi, assim, muito bom, porque mais pra frente eu consegui ver a minha evolução. Sem contar que a Lilian, ela tem aulas incríveis na plataforma dela, que ajudam muito você a entender os conteúdos. Ela usa exemplos do cotidiano mesmo, que você consegue entender qualquer assunto. E eu nunca pensei que eu fosse entender física, química e biologia online, mas eu consegui entender. Por mais que a prova da ETEC em 2021 foi por história escolar, eu não me arrependo nem um pouco de ter pedido para minha mãe assinar a plataforma, porque lá eu realmente aprendi a deixar de ser uma aluna que só assiste aula, virar uma estudante, a colocar em prática e realmente me dedicar aos meus estudos. Sem contar que os resumos que eu fiz durante as aulas eu estou usando até hoje, porque a maioria dos assuntos que eu estou vendo agora eu já estudei na plataforma, então está sendo assim excelente, porque agora
eu consigo estudar com muito mais tranquilidade o meu ensino médio, então assim, tá ótimo. Eu tenho muito a agradecer a Lilian, a Aline, o suporte da ETEC Power e os próprios alunos da Tribo Power que me ajudaram muito. E eu acho que eu não seria a estudante que eu sou hoje se não fosse eles, assim, fez toda a diferença nos meus estudos, impactou realmente, fez uma revolução nos meus estudos. Eles foram excelentes. Tem algumas coisas que eu acho importante de falar nesse vídeo, é que durante esse tempo, né, essa trajetória que eu tive, eu senti muita ansiedade, eu senti muito medo, eu achei que eu não fosse conseguir passar, eu duvidava da minha capacidade, eu sentia muita insegurança. E eu quero falar um pouquinho sobre esses aspectos com vocês. A primeira coisa que eu queria falar é sobre a ansiedade. A minha ansiedade ela só foi começar a se estabilizar quando eu comecei a colocar em prática as técnicas que a Lilian me dava e eu vi que realmente funcionava para mim, então eu conseguia ver a minha evolução e isso foi me deixando muito mais confiante e confortável. Outra coisa que me desestabilizou bastante foi a insegurança. E assim, a Tribo Power foi fundamental nesse aspecto, porque toda vez que eu estava me sentindo mal, toda vez que eu estava me sentindo desmotivada, eu mandava mensagem lá e eles me respondiam, assim, com muito carinho, com muito amor. E eu era bombardeada de mensagens positivas, de mensagens motivacionais, isso fez toda a diferença. E o que eu fiz para controlar também isso foi confiar no meu processo, confiar no esforço que eu fazia dia após dia. Então confie no esforço que vocês fazem, que vocês terão resultado. Uma coisa que eu aprendi na ETEC Power, que eu acho importante compartilhar com vocês, é que toda vez que eu estava com dúvida se estava ou não no caminho certo, eu parava e pensava no que eu podia fazer hoje para chegar mais perto do meu objetivo. Não importa se o ano passado não foi um ano bom para você. Pare e pense no que você pode fazer hoje para chegar mais perto do seu objetivo. Enfim, agora eu só tenho saudades dessa família virtual que eu tive o privilégio de fazer parte. Ver o meu nome na lista dos aprovados foi uma sensação que não tem como explicar. É muito gratificante e ver que o seu esforço valeu a pena. E eu só tenho mesmo a agradecer a ETEC Power por terem proporcionado tudo isso. E esses são os meus recados finais. Eu espero ter ajudado você com esse vídeo. E é isso.